desse tema. Eu acho que os temas eles vão evoluindo conforme os estudos vão acontecendo, conforme a semana vai passando, a gente foi tendo os estudos na casa. E semana passada a gente falou sobre o caminho da evolução, né? E durante a semana nós estamos fazendo vários estudos em que eu acho que foi colocado assim, a gente tratou bastante sobre a dualidade, sobre o Márcio deu uma aula sobre o bem e o mal domingo, que foi fantástica. Ele também deu uma palestra assim, da dificuldade de entender, né, de compreender o amor, mas eu acho que também ele falou bastante sobre essa questão da dualidade. Então, acho que quando, quando eu comecei a estudar esses textos assim, que falam sobre as mulheres no Evangelho, eu fiquei pensando, Jesus tratava tão bem, né, as mulheres. Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, Kardec trata ali sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E também, quando a gente pensa eu acho que quando a gente começa a estudar essas passagens do Evangelho com as mulheres, ele toca muito o nosso lado do sentimento, do coração, né? Do lado que eu acho que é o que o feminino representa em nós. Muito bom. Tá com problemas aí, gente? Não sei. Não, tá ouvindo. Pode continuar. Tá ótimo. Então, foi mais ou menos por aí que eu fiquei pensando nesse estudo sobre o feminino, mas a gente estudou bastante Maria Madalena, estudamos Marta e Maria, nessas passagens. Aí, acho que eu fui lá na Boa Nova, também tem um capítulo que fala só de Maria Madalena, tem um capítulo que fala sobre Joana de Cusa, tem um capítulo que fala sobre Maria, não é, a mãe de Jesus. Então, são assim, momentos em que a gente percebe a grandeza da sensibilidade, como Jesus puxa assim, o nosso coração mesmo nesses momentos. E eu acho que Humberto de Campos teve ali um jeito de contar essas histórias que foi extremamente tocante, né? Então, eu convido a todos, quem não leu ainda, que leia pelo menos essas passagens. E também houve um estudo que foi feito com base nesse estudo avançado que é da FEB, que traz um monte de informações também, uma série de pontos de vista que a gente queria trazer aqui. Eu gostaria de trazer aqui, eu tenho certeza que Marisa e o Ayrton só vão acrescentar, eu vou aprender muito, tá? Então, passo aí a palavra para a Ayrton, que eu sei que Marisa gosta de ser a última. Boa noite a todos. Bom, quando a Lina fez essa proposta para a gente, né, porque sempre a gente discute os temas e compartilhamos textos, né, e ela falou assim, pô, eu queria falar essa semana sobre a mulher, né, e aí eu fiquei pensando, né, como é que eu vou falar uma expressão que nós temos recentemente, né, meu lugar de fala, né, como é que eu vou, cadê o meu lugar de fala, né, e é uma expressão que está sendo muito utilizada, né, e até equivocadamente. Em alguns pontos corretos, claro, porque eu não posso falar nessa encarnação o que é nascer mulher, o que é viver como uma mulher, o que é passar pelas dificuldades, percalços e alegrias de ser mulher, né? Porque a gente não vive isso, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que, e aí o tema foi muito bem colocado, né? Porque é o feminino em nós, né? É diferente de falar sobre as mulheres em geral. Embora eu acho que sempre vale a pena falar sobre as mulheres. Mas 2 semanas atrás, eu estava fazendo um jantar lá em casa e resolvi fazer um nhoque feito em casa, com molho e tal. E aí eu descobri que eu era o único homem. Descobri não. Nós tínhamos lá 6 mulheres. Então, assim, existe um lugar de fala. Eu sou pai de 2 meninas. Eu namoro uma menina. Eu sou... como é que fala? Stepdad, padrasto de uma outra menina. Eu tenho uma sobrinha
adotiva que estava lá fazendo, então era só mulher, né? Então eu tenho bastante lugar de fala para falar sobre isso, né? Embora... Ficou linda a foto, ele lá todo arrodeado de era um harém. E naturalmente todos nós podemos falar em outro aspecto, que nós somos filhos de uma mulher. Ninguém só tem um jeito de ser filho de uma mulher, né? Então nós temos lugar de fala. E claro que é um assunto que nós estudamos muito, né, Lina? Quando falamos na faculdade sobre a questão de igualdade e naturalmente igualdade formal, né, igualdade perante a lei. E a Lina colocou já o início, muito interessante, como Jesus tratava as mulheres. Então, e eu acho que esse é o primeiro ponto. Acho que vale a pena a gente começar nesse sentido. Mas antes de falar de Jesus, como é que a mulher era tratada no tempo de Jesus, né? Na sociedade judaica, durante muitos anos, a mulher tinha um lugar dentro da sociedade, não só dentro de casa, mas como também na sociedade. Existiam sacerdotisas, existiam pessoas, Diná, por exemplo, que fazia a mediunidade de prever o sonho, né? Então você tinha um determinado local dentro da sociedade, inclusive isso do ponto de vista religioso. Mas muito tempo se passou, isso estou falando da sociedade judaica, a gente tem 4.000 anos de história, 4.000 é muito tempo, né? Com a influência de boa parte principalmente babilônica, mas com a influência de muito do mundo daquele tempo, né? A sociedade é patriarcal e a mulher foi perdendo espaço. Na sociedade judaica, não tanto dentro da família, mas na sociedade como um todo, ela foi perdendo muito espaço, né? E talvez poucos sofreram tanto preconceito social do que as mulheres, porque elas saíram de uma situação em que elas eram parte da sociedade e depois elas passaram a ser objeto. A tal ponto e durante muito tempo. Ou algo pertencente ao pai, depois pertencente ao marido, e elas foram praticamente sendo anuladas dentro da sociedade. E ao tempo de Jesus não era diferente. Especialmente as mulheres de má fama, vamos colocar assim essa expressão, de vida, né? Duvidosa. De vida duvidosa. O texto que a Lina compartilhou conosco fala de Marta, fala de Maria, que eram irmãs irmãs de Lázaro e que tinham uma virtude, mas também fala de Maria de Magdala. E é interessante que ela era, né, uma mulher de vida fácil, colocar como se fosse fácil, né? E que vivia e depois sofreu uma transformação com Jesus, né? E você vê como do tempo de Jesus para cá, a gente teve um período muito grande que a gente decresceu, porque Jesus sempre tratou a mulher com muito respeito. Mas a sociedade pegou Maria, especialmente o cristianismo desvirtuado, pegou Maria de Magdala. A única mulher que presta na Bíblia é Maria, mãe de Jesus. Ela era virgem, né? E todas as outras meio que foi transformada nessa mesma única Maria. Às vezes quando você até confunde, né? Será que essa Maria que está falando é a Maria de Magdala ou que Maria é essa? Né? E propositalmente isso foi feito. Só recentemente é que direitos foram dados, nós estamos falando do século passado, anos 30, anos 40, anos 50, em que se começa a voltar a dar direito às mulheres de terem direitos e obrigações iguais aos dos homens. Claro que igual nunca vai ser, né? E a gente não pode ter os mesmos direitos, porque eu não fico grávido, como é que eu vou ter licença maternidade? Né? É tratar os iguais de maneira igual e os diferentes respeitando essas desigualdades. Esse é o princípio da igualdade. Mas Jesus sempre acolheu. E sempre me chamou a atenção, aí, claro, esses assuntos vão falando, eu só vou fazer essa introdução, mas eu já fiz uma palestra sobre isso, mas acho que vale retomar. Mateus, quando coloca a genealogia de Jesus no Evangelho, Mateus começa o Evangelho dele com a genealogia. Né? Vocês já leram? Eu já trouxe várias vezes a genealogia. Fulana,
Adão, não sei o quê, aí ele vai colocando. Viram, não? Alguém conhece o Evangelho de Mateus? Conhecem Mateus? Tá. Ele começa com a genealogia. Isso tem uma razão, porque Mateus escreveu o Evangelho para a sociedade hebraica, os judeus do seu tempo, e uma das coisas é que na genealogia de Jesus, ele vai mostrar que Jesus é o Messias, é o Cristo, tá? Então isso tem essa razão. Mas o que sempre me chamou a atenção na genealogia de Jesus, que de toda a genealogia de Jesus, que começa com Adão, passa por Davi, passa Abraão e tal, só tem 5 mulheres. Sim, e acredito que todos aqueles lá eram filhos de uma, né? Mas citadas só tem 5. Você já leu? Pois é. A primeira é Tamar. Tamar é a primeira. Como o pessoal diz que eu conto as fofocas bíblicas, né? Vamos contar. Hoje vai ser uma bastante fofoca bíblica. Tamar foi casada com o filho, e o filho morreu. Foi casada com um rapaz, né? Com o filho dela, né? Foi casada com um rapaz e esse rapaz morreu. Ela virou viúva. Como era a tradição do tempo de Tamar, quando você casava, sempre casava o mais velho primeiro, né? E morria, casava ela com o irmão mais novo. Tá? Aí casou ela. E o irmão morreu também. E ela ficou viúva. E viúva, para aquela época, veja, não podia ter um outro relacionamento se não fosse com o irmão. Por isso que muitas vezes é considerada aquela pessoa de má fama, que ela era considerada, porque ela fez adultério. Porque cometer o adultério, ela podia ser viúva e tivesse um relacionamento, era adultério. Ela era apedrejada. Quer dizer, olha só, ela estava viúva, estava traindo o morto. E aí Tamar estava passando. Ser viúva naquele tempo não era fácil, não pense. Ela era uma excluída. Ser a mulher casada já era difícil, ser uma viúva era muito difícil. Não podia trabalhar, porque ela tinha que ser sustentada pelo marido, mas não tinha marido. Então era uma situação muito delicada. O que faz Tamar? Tamar seduz o sogro e engravida do sogro. Tamar teve um filho com o sogro. E aí, quando o sogro quis apedrejá-la, ela se passa por uma prostituta. Tem só um detalhe. Ela se passa por uma prostituta, seduz o sogro. O sogro não tem como pagar naquele momento e fala, vou pagar depois. Ele falou, então deixa uma coisa aí sua para eu te cobrar. Ele deixa um cinto, tá? E quando descobrem 3 meses depois que Tamar estava grávida, o sogro resolve apedrejá-la, porque ela era viúva. Como é que ela poderia estar grávida se ela cometeu adultério? E ela mostra o cinto, se eu estou grávida de você. Então, essa é Tamar, essa é a primeira mulher da genealogia de Jesus. Vamos para a segunda. A segunda é Raabe. Então, o que fez Raabe? Raabe era uma prostituta em Jericó. Quando houve o cerco de Jericó e os hebreus estavam para entrar e não conseguiam, porque Jericó era uma cidade fortificada, Raabe, que era uma prostituta, abre os portões e ajuda os hebreus a conquistarem Jericó. E aí acaba com a guerra. Legal ou não? Essa é a segunda mulher da genealogia de Jesus, a prostituta que traiu o seu próprio povo. Ainda deu o nome, a Raabe, a porteira. Já dei o nome todo. A terceira mulher da genealogia de Jesus é Ruth. Ruth fica viúva. Fica viúva também. E ela resolve viver com Noemi, que é sua nora. E elas vivem juntas. Olha só. E deixa bem claro, nas citações bíblicas, quando você lê o Velho Testamento, o que Ruth fala para Noemi, fica muito claro como que elas viviam juntas. Porque quando Noemi quis ir para outro lugar, ela cita para Noemi uma expressão que só se falava no casamento. Viverei contigo, irei contigo para onde for, morrerei contigo. Essa é a terceira mulher da genealogia de Jesus. Legal ou não? A quarta mulher da genealogia de Jesus não fala o nome.
Eles não falam o nome. Mas eles dizem assim, é a mulher de Urias. A quarta mulher é a mulher de Urias. Só um detalhe, Ruth, essa que vivia com Noemi, é a avó de Davi, o rei Davi. Tá? O queridinho da Bíblia. Ele sabe todas as fofocas bíblicas. O rei Davi é o queridinho da Bíblia. Né? Todo mundo, o rei Davi, a estrela de Davi, eu não sei o quê. O rei Davi é maravilhoso e tal. Essa é a avó dele. A avó dele vivia com Noemi. Tá? Amigas. Mas a quarta mulher da genealogia de Jesus não cita nem o nome dela. Tá? É Batsaba o nome dela. Mas ela é citada na genealogia como a mulher de Urias. Sabe quem é Urias? Urias era um amigo do rei Davi. Bem amigão, general do rei Davi. E um dia o rei Davi estava lá, os generais eles estavam em guerra, e aí o Davi olhou para aquela mulher tomando banho, olhou do seu palácio uma mulher tomando banho, que era Batsaba, a mulher de Urias, e se apaixonou. E chama ela para casa, e aí engravida a mulher do amigo. Esse é o rei Davi, o queridinho da Bíblia. Engravidou a mulher do amigo. Tá? Mas não só fez isso, como aí ele falou, bom, eu vou chamar Urias para cá, né? Porque daí ele vai estar na guerra, eu chamo ele vem para cá e tal, que ele vai com a mulher e ele assume o filho. Né? Ele chama Urias. Aí Urias vem e aí ele conversa, como é que tá a guerra e tal, não sei o quê, parari. Então tá, você pode ir para casa, depois você volta. Ele falou, não, eu não vou ter para com a minha mulher enquanto os meus homens não puderem ter para com as deles, disse Urias. Urias, além de tudo, era um cara sério. Coitado. E aí ele fala, bom, tudo bem, né? Então, vem amanhã aqui que eu vou te dar um vinho, fazer um jantar aqui. Deu um vinho, quem sabe ele bêbado vai voltar para a mulher e tal, que afinal de contas ela era linda. Né? A tal ponto que o Davi se apaixonou por ela. E aí ele deu um vinho e tal, não sei o que lá. A hora que ele achou que o Urias ia lá, o Urias repetiu. Eu não vou ter para com a minha mulher enquanto meus homens não puderem ter com ela. E aí o rei Davi ficou bravo, falou assim, sabe de uma coisa? Mandou ele para o fonte de batalha lá e ele morre. Ele morre. Então, a mulher de Urias, aí depois a Davi casa com ela, esse filho nasce, morre depois, e depois eles têm um filho chamado rei Salomão. Essa é a mãe de Salomão, o grande rei, o sábio, tá? É a mulher que, casada, teve filho, foi seduzida pelo rei Davi, e foi engraçado, porque Natan era um cara engraçado, né? Natan, o profeta, né? O Natan, quando chegou para falar com o rei Davi, falou assim, Davi, eu tenho um problema. Tem um problema que precisa ser resolvido. Ele falou, ótimo, né? A melhor coisa do mundo é resolver o problema dos outros, né? O difícil é resolver o nosso. Mas o dos outros é fácil, né? Ele falou, qual que é o problema? Disse, olha, tem um fazendeiro que tem uma ovelha. E tem um vizinho dele que tem 100 ovelhas. E você acredita que esse vizinho matou o vizinho dele para pegar aquela ovelha? E a gente precisa resolver esse problema. E o rei Davi falou, isso é fácil. Traz ele aqui que eu vou matá-lo. Ele falou, quem é ele? Ele falou, ele é você. Você tinha 100 ovelhas, podia ter a ovelha que você quisesse. E você foi pegar a ovelha do seu amigo Urias. Esse era o Natan. O mesmo que falou quando o rei Davi estava lá sentado, né? No trono, comendo aquele cordeiro e tal. Ele falou, puxa vida. E lembra onde é que estava Deus? Eles acreditavam que Deus estava num lugar físico. Estava na tenda. Porque quando assim que eles saíram, né? Eles estavam numa tenda. E ele falou, puxa, o rei Davi, comendo do bom e do melhor, e Deus ali na Arca da Aliança, na tenda. Vou construir um templo. E aí ele vai, começa a obra, constrói e tal, aí vem Natan. Natan é o cara que fala assim, então, Deus me mandou um sinal, disse que não vai habitar ali no templo que você está construindo. Ele,
Você imagina que coisa. Imagina, doutor, aqui, Joana de Ângeles, a gente faz tudo aqui, homenageia a Joana de Ângeles, dá um nome, diz que ela é mentora e vem uma comunicação. Diz, olha, Joana de Ângeles mandou avisar que eu não vou participar ali do centro. O que você faz? Tira o quadro dela? O que a gente faz? E aí, o rei Davi ficou triste, né? Falou assim, puxa vida. Ele morava numa tenda. Eu resolvi fazer um templo, que depois foi replicado pelo Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão, que tem as muralhas até hoje lá. Então, e Deus não vai habitar ali. Puxa vida. E agora, o que eu faço? Deus não gosta de mim. Eu era para ser o rei Davi, ele não gosta de mim. E aí o Natan falou, não, mas fique tranquilo. Queria, né? Fique tranquilo. Mas Deus também falou que vai precisar de você para a obra. Aí o Davi ficou feliz, né? Mas ele mandou dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habitará no templo vivo. Ele será o seu herdeiro. Sabe quem é o herdeiro dele, né? Jesus. Esse é o templo vivo. Esse é o verdadeiro templo vivo em que Deus habitou. Mas essa é a quarta mulher da genealogia de Jesus. Já falei bastante fofoca. Tem a quinta, né? A quinta chama-se Maria. Maria, que engravidou sem estar casada. Ah, mas foi do anjo Gabriel. Acredite no que você quiser. O fato é, ela tinha 13, 14 anos, não estava casada, não tinha um relacionamento e engravidou. Mãe solteira, né? E que José não ia assumir, não. Mas aí o anjo falou, ó, vem cá e tal, fique tranquilo. Esse aqui é o Filho de Deus que está vindo. Mas fique tranquilo. E aí José assume, né? Imagina, como é que ele ia assumir o filho de um outro homem? José assume como o próprio filho. Então, 5 mulheres, todas elas com essa história. O que vocês acham? O que vocês acham? Qual é a lição que veio ser trazida para nós na genealogia do maior espírito que já encarnou nesse planeta? Eu só penso em uma. Chama-se tolerância. Chama-se tolerância. Não importa o equívoco que tenhamos praticado. Não importa o caminho que seguimos lá atrás. Podemos estar com Cristo. Cristo estará para nos receber. Se nós, de fato, aceitarmos esse novo convite, o convite da renovação em Cristo. Para mim é evidente. Porque não pense que os homens são diferentes, tá? A gente fala de Davi fez aquilo ali. A gente só está ressaltando as 5 mulheres, porque elas destacam naquele bando de homem lá. E foi assim que Jesus se comportou. Então, essa genealogia e inclusão, para mim, é muito claro em que Jesus está nos dizendo para respeitar as diferenças. Não cabe a nenhum de nós julgar as atitudes do próximo, porque não importa o que eles tenham feito, Jesus os recebeu na sua família. Essa é a lição, para mim, dessa genealogia. Essas mulheres que poderiam ser enquadradas, inclusive nos dias de hoje, como prostitutas, como lésbica, como mãe solteira, como pessoa que traiu o marido. Como nós, enquanto sociedade, julgamos? Porque Jesus recebeu elas na sua família. Jesus as recebeu na sua família. Jesus recebeu Maria Madalena como igual, dizendo, vem aqui, eu vou te acolher. E é a maior transformação do Evangelho. Então, e o interessante é que quando a gente julga a mulher, e aí quando a gente fala assim, quem comete mais adultério, o homem ou a mulher?
Os dois, né? Porque um adultera com o outro, né? Via de regra. Então é a mesma coisa, né? Mas a gente julga a mulher. E o convite é para não fazer isso. O convite é para a gente refletir o quanto nós temos que mudar o raciocínio. Porque Jesus não julgou Maria Madalena. Jesus, com certeza, pediu para inserir essas mulheres, se não fisicamente, mas mentalmente, essas mulheres problemáticas, né? Entre aspas, na sua família. Para mostrar para todos nós como é a inclusão, como é a tolerância, como é o respeito. Eu achei interessante, porque aí me deu um pouco de lugar de fala. Não, e é bom, porque a gente vê que todas essas citações que você fez, dessas características que essas mulheres tinham naquela época, né, que estava começando tudo, que ninguém falava de nada, que só havia mesmo o valor maior era do homem, né, o homem é que comandava, o homem é que ditava as ordens, elas terem esses papéis tão importantes na sociedade. E hoje a gente tem isso abertamente, ainda num processo educativo, né, para nós, seres, né, normais, né, porque a gente acha que tudo diferente é normal, né, a cor, se for diferente, tudo modo de vestir, de ser. Então, essa transformação agora que está acontecendo, né, com essa era da regeneração que virá, com em Deus em breve, não tem como hoje não ser tratado esses assuntos de uma forma mais educativa, de uma forma mais humanista, de uma forma mais tolerante, porque é assim. As pessoas serão assim, vão ser assim, aparecerão assim, se relacionarão assim. E aqueles que ainda não aceitam é porque não deram talvez a si mesmo tempo de análise, de um olhar mais tolerante em relação a todos os seus preconceitos, que não é o que está fora, é o que está dentro de cada pessoa, né? Então, se a gente não olhar dentro, a gente não consegue enxergar a beleza que as pessoas, todas elas possuem, sejam como forem, né? Então, é como a gente fazia com os animais, é como fazíamos com os índios, como fazíamos com os negros, quando os trazíamos, né, do habitat dele para serem nossos escravos. Então, agora só estamos arrumando a casa nós mesmos, e não é fácil arrumar, né, Lina? Lina tem mais história aí, eu adoro essas histórias, porque mulher, né, mulher é tudo de bom. É verdade. Não, é super interessante tudo isso que a Ayrton colocou, né, para a gente entender como que, através dos tempos, assim, como e até hoje, como a gente ainda tem essa dificuldade de lidar. E eu acho que lidar com, assim, quando a gente comenta das mulheres, comenta dos homens, e o próprio Kardec coloca, não é, se são iguais os direitos entre eles, mas que existe uma diferença, e acho super interessante porque ele fala assim, se a fraqueza física da mulher não coloca ela sob a dependência do homem. E a resposta dos espíritos é fantástica, né? Porque ele fala assim, olha, se Deus te deu a força, não foi para você subjugar alguém ou escravizar alguém, ele te deu a força para proteger, né? Então, isso a gente pode falar fisicamente, pode falar moralmente também. Então, e eu acho que a gente ainda tem essa força, né? Essa ideia de força muito enraizada no físico, e na verdade, assim, quem é que vai ter o filho, né? Quem vai ser a mãe? Quem é que vai dar ajudar esse filho nos primeiros momentos ali, dar os primeiros passos? Quem é que vai guiar essa criança? Acaba caindo muito sobre a mãe, acaba caindo muito sobre esse feminino que cuida, esse feminino que... Isso mesmo os pais hoje em dia, né? A gente vê pais que cuidam bem, assim, dos seus bebês, dos seus filhos, como com o seu lado feminino mais aflorado mesmo. Então, acho que a gente está caminhando para
essa igualdade de condições, de sentimento, para essa tolerância que o Arthur comentou, porque essa tolerância só vai acontecer quando eu conseguir tolerar o meu lado frágil, né? O meu lado complicado, o meu lado mais fragilizado. Então, eu acho que é esse caminho, esse caminhar da evolução aí que a gente vai trilhando também, mas conforme o espírito vai experienciando, né, entre uma situação ou outra, que ele vai crescendo, vai adicionando para o seu conhecimento, para o seu sentimento, essas conquistas da alma. Então, eu acho muito interessante que como Jesus vai trazendo para nós essas lições, de uma forma tão, às vezes, tão disfarçada, né? Tão difícil de entender, talvez à primeira vista, porque quando a gente começa a ler lá a genealogia no primeiro, ali no início do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, você até passa, né? Passa batido, você nem lê direito todos os nomes, porque, quem está interessado nisso agora, vamos lá para as bem-aventuranças, que é o que interessa. Então, às vezes a gente não percebe a mensagem, né? A essência da mensagem que ele esteja querendo passar, e assim, que o Ayrton trouxe aí um dos pontos de vista, acho que muito bacana. E aí a gente vai pensando assim, nessa questão de o ser, não é? O espírito não tem sexo, mas o ser no plano físico tem. A gente precisa dessa dualidade até para entender, não é? Para evoluir mais rápido, mas ao mesmo tempo acho que a gente vai percebendo assim nesse lado mais feminino o sentimento, não é? O sentimento que a gente vai trabalhando, essa mesma tolerância, essa mesma caridade, não é? A bondade, a tolerância, a indulgência, o perdão, o BIP, ele é assim, eu acho que é muito mais trabalhado nesse lado feminino, quando a gente adota mais esse lado feminino, o lado mais, que vamos lá, vamos cuidar melhor, vamos educar melhor, talvez a ideia de tentar aparar as arestas, né, tentar educar uma pessoa ver uma pessoa que comete o mal como uma pessoa enferma é muito mais fácil, eu acho, para esse lado feminino, quando a gente olha com esse olhar mais feminino, né? Então, são algumas ideias assim que eu acho que a gente vai vendo que Jesus vai trabalhando com a gente, né? No caminhar das experiências que a gente vai vivendo, né? A Alina falou de Kardec, né? Você vê como a história da pessoa molda também aquilo que a gente vai pensando, né? Kardec perdeu o pai cedo, mas antes de perder o pai, o pai era um juiz, né, de guerra, e o pai abandonou a família. Teve uma outra mulher naquele tempo, enquanto ainda estava casado com a mãe de Kardec, né? Tem documentos já hoje encontrados em que ele morava com uma mulher em Paris, na época que Kardec ainda era criança. E então Kardec conviveu com a mãe sozinha, né? O tio ajudava muito, o irmão da mãe, né? Mas a mãe foi o sustentáculo, né? E você vê, e depois vai estudar e tal, não sei o que, ele vem, encontra a Melica, esposa, né? 9 anos mais velha que ele, foi quase uma mãe para ele, né? Porque cuidou muito dele, apoiou ele em todo momento. Esse histórico de vida influencia para que ele tivesse esse respeito pelas mulheres, porque se não fosse isso, né, se você tem essa questão, por mais que o espírito venha, mas se ele vem numa família machista, em que fosse colocado numa situação diferente, talvez ele não tivesse essa clareza de escrever sobre a igualdade, de defender, na época que ninguém defendia, porque lembra que Kardec estava escrevendo isso em 1859, né?
As leis, a mulher pôde votar no Brasil em 1930. E também não foi porque Getúlio Vargas gostava das mulheres. Ele fez uns livros, né, de aritmética para as mulheres estudarem. Kardec preocupado, exato. Porque as mulheres não podiam, muitas não iam à escola. Né? Você estava implantando aquele sistema de escola pública e muitas vezes você acreditava que era direcionado só para os homens. Como muito foi, né? Quer dizer, e a gente vai passando por esses momentos, né, de mudança. E quando a gente olha também a história, não fazendo o objetivo não é a gente fazer uma guerra de sexos aqui, né? É para a gente visualizar que, independente do processo encarnado, reencarnamos como homem, como mulher, em várias situações. Então, o feminino que a Lina trouxe que vem, claro, muito mais com a questão biológica também, mas também tem o espírito, tem uma série de coisas que vão influenciar nisso, é essa delicadeza, que às vezes até visto de uma maneira errada, né? Porque a mulher é emocional, o homem é racional. Até de uma forma preconceituosa isso é colocado, como se o emocional fosse ruim. Fosse frágil. Imagina que fosse uma mãe que só fosse racional, o filho mama, aí meia hora depois ele está com fome assim. Você já mamou meia hora atrás, é de 2 em 2 horas que você vai amamentar. Né? Não vou dar, não vai ter. Né? Então não pode. Claro que tem o emocional, ele é necessário, é fundamental também para a tomada de decisões. Tem coisas que não podem ser tomadas decisões com racionalidade. Ela precisa da emoção para que a gente desperte aquele carisma, empatia e tudo mais. E quando a gente vê os livros espíritas, né? Você tem lá André Luiz, né? Médico, conhecido, amado, famoso, né? Foi Carlos Chagas, André Luiz chama-se Carlos Chagas, famoso, tal, não sei o quê, morreu, foi para onde? Umbral. O pai dele, fazendeiro, rico e tal, uma mulher, 2 amantes e tal, não sei o que lá, bababá, morreu, foi para onde? Umbral. E a esposa, dona de casa, foi para cima de nosso lar. Então a história nos mostra assim, que quem vinha resgatando, que vinha tentando resgatar e que vinha pedindo para. E quantas foram assim? Agora, não é o fato de vocês serem mulheres que vocês vão ser salvas, viu? Não é essa a condição. É utilizar a potencialidade feminina. É utilizar seja isso para o homem ou para a mulher, essa potencialidade da empatia, do perceber o próximo de maneira diferente. Né? Eu sei, eu sou racional, às vezes eu sou mais grosso que um cedro. Né? Eu sei, sou ou não sou? Às vezes sou. Mas não é o grosso, é direto. Né? E às vezes não pode ser desse jeito. Né? Tem que ter essa feminilidade para poder direto, né? Papo, não. Mas por que não? Por que não? Não preciso justificar por que não. Mas eu acho que como nós, espíritos, né, imortais, já reencarnamos homens e mulheres, corpo masculino, corpo feminino, né, em diversas situações, por isso hoje em dia é mais fácil visualizar, mesmo estando ainda em corpos definidamente masculinos e femininos, podemos ter o feminino independente de onde essa emotividade feminina, essa delicadeza feminina, a preocupação do feminino, que é quando a gente exercita ser mãe, né, ser subjugada, ser diminuída. Então, a mulher, o espírito, quando ele reencarna, muitas vezes mulher, ele se constrói mais de algumas forças que todos nós vamos ter no final das contas, né? Tanto faz quem hoje é masculino e quem é feminino, as emoções, a força, a consistência nessas potências que a nossa alma tem, né? De exercer esse BIP, a benevolência, a indulgência, o perdão, a tolerância, tudo isso vamos ter de uma forma geral, independente de como estejamos encarnados ou que corpos adotemos, né?
no mundo espiritual que figura exteriormente se ela é feminina ou masculina. Mas o masculino e o feminino está em todo mundo. Por isso, Jesus, naquela época, ele já deixou essa mensagem de que não importa, homem ou mulher, todos se tolerarão. Não importa se era prostituta, se era aquele que matava, né, todas as pessoas, que imolava as crianças, que seduzia, não importa. Estava todo mundo junto e misturado, caminhando esses caminhos da reencarnação que estamos fazendo há muito tempo, e a gente vê agora na nossa sociedade como as coisas estão caminhando para algumas definições, né? Porque agora você é preso por isso, você perde a sua liberdade, os seus bens, você tem que pagar, você tem que indenizar, você tem... Então, hoje existe o crime, é reconhecido quando você comete o crime da intolerância. Você desfaz do outro porque ele é preto, é branco, é alto, é magro, é gordo, é deficiente, é gay, não é... Então, não importa. Hoje a pessoa, ou seja, a sociedade está dizendo assim, você pode ser como você quiser ser, exteriormente, porque o seu exterior não define o seu interior. O que você vai fazer na sua vida, como você vai tratar a outra pessoa, é que vai lhe definir o seu temperamento, o seu modo de olhar, de ver, de tocar, isso é que vai lhe definir. Não aquilo que você escolheu como a sua sexualidade. Isso não é uma coisa externa, né? A gente não usa o sexo como ele é usado aqui quando estamos encarnados. No mundo espiritual, não. E lá nós temos as duas emoções, as duas experiências, né? Do masculino e do feminino. Então, por isso é que quando a gente começa a entender isso, não é ser, deixar de ser, ou fazer ou deixar de fazer. Quando a gente entende, você queira ou não queira, suas reações começam a ser diferentes diante dos fatos da vida. Começando dentro de casa, né? Porque aí o respeito, a tolerância, essas coisas vão começar todas dentro de casa. Se você não consegue ali com o seu rebanho, você não vai conseguir lá fora. Então, tem que ser alguma coisa que a gente sinta aonde quer que esteja e debaixo de qualquer situação de conflito. Porque vamos continuar convivendo com pessoas que aceitam mais do que outras, que toleram mais do que outras. Todos nós vamos estar ainda nesse ir e vir das emoções, né? Mas aquele que já tem um olhar mais, né, se enxerga melhor ali na frente, ajude o outro, também não deprecie o outro. Você ainda, né, não precisamos mais disso. Quer dizer, isso é que vai. Por isso que a gente só cresce junto e misturado. Não adianta dizer, não, eu vou para tal lugar, ficar longe dessas pessoas, como se a gente pudesse se distanciar de nós mesmos, né? Então, não adianta. Onde a gente for, a gente vai atrair as histórias que serão positivas para o nosso espírito. Não adianta, né? Vim do Brasil porque não aguentava mais aquilo ali. Então, você vai ter situações aqui que você vai dizer, meu Deus, já não estou aguentando aqui também, o que será? Aí você olha no espelho e diz, não. Então, sou eu, né? O problema sou eu. Eu pensava que eram os parentes na geladeira que estavam renascendo, né? Não, está todo mundo de retrato, mas você está ali, pensante. O mundo hoje é muito pequeno, né? Não é? Então, o que houve aqui, você vê lá, e você vê no outro, parece que ficou uma coisa geral. Geral, porque... inteiro, porque o mundo ficou muito pequeno. E você sabe de tudo, né? Depois que a tecnologia... isso aqui é fantástico. Então, a gente sabe tudo de todo mundo, a tempo e a hora. Não adianta. O cara lá do outro lado do mundo levanta meio mal-humorado, vai fazer qualquer coisa, já está aqui avisando. É legal isso, né? Eu acho. Vira assim uma fofoca geral. Mas é bom. O Gil tem uma música, né? Chama Parabola e Camará, que fala sobre isso. Né? Antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena, do tamanho da antena, parabola e camará. Né?
Gilberto Gil, né? Linda essa música. Tem país que ainda está tentando segurar o negócio ali. Antes perto era distante, perto só quando dava. Quando muito ali de frente, o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes tem de casa camarada. Né? Como é que é? De saveiro leva uma eternidade. De avião o tempo de uma saudade. É lindo, né? Exatamente isso. A gente tá tudo interconectado, aonde a gente tem que praticar mais ainda a tolerância, né? Vai, Lina. Não, só eu também estava pensando no Gilberto Gil, assim, não, o lado feminino, né? O meu lado mulher. Né? Lembra? É dele também, né? O lado feminino. Mas não, só queria entrar aqui com as minhas considerações finais, porque eu acho que assim, tem umas passagens realmente que vale a pena a gente pensar bem, né? Porque, e claro, com Joana, eu acho que Joana de Cruz, essa passagem em que ela vai lá reclamar com Jesus, fala que o marido dela está aprontando muito, que ela quer largar tudo e seguir, né? Seguir o mestre. Eu acho que quando ele fala assim, Joana, volta para casa, vai lá cuidar, né? Ele não está com você à toa. Então, acho que essa coisa de a gente perceber que nada acontece por acaso, que as coisas não são à toa, né? Ninguém está conosco à toa. E ele exorta esse lado do sentimento, né? Quando você estiver aí com vontade, né? De soltar aí, de falar o que não deve, ele fala assim, olha, né? Se esforça no silêncio, porque quando você ouvir o seu coração, o seu sentimento, você vai saber, né? Você vai ser inspirada a falar a palavra enérgica ou a fazer o silêncio necessário. E eu acho que isso também é esse lado feminino em nós, esse saber receber a inspiração que vem do alto. Então, acho que a gente precisa desse balanço, do equilíbrio dos dois lados. Os dois lados são importantíssimos. A gente só está falando desse lado feminino hoje, mas porque é um começo, né? Mas a gente vai voltar e vai falar sobre o lado masculino também, com certeza, que é a força, que é o movimento, que é necessário também. Mas nesse trabalhar que eu acho que a gente está precisando hoje, talvez esteja sendo chamado a, às vezes, né, silenciar, ouvir o coração, ouvir qual é a inspiração do alto, porque acho que a gente está num constante chamado, assim, não é? O primitivo que há em nós ainda, e essa luz que vem do alto, que está nos chamando ao progresso, essa força inerente em nós que nos leva à evolução. Então, nesse conjunto, nesse equilíbrio que a gente faz, no fator crescimento que está acontecendo agora e deve estar acontecendo assim de uma forma mais acelerada, não é? Pela necessidade da evolução no momento. Então, para a gente prestar bastante atenção nessas mensagens que o Mestre nos dá através dessas mulheres do Evangelho. Né? É maravilhoso, maravilhoso. Nem falou da Marta. Né? Eu ia falar, antes da minha conclusão, eu ia pedir para você contar da história da Marta e da Maria. A boa parte, né? A boa parte. Não, conte, Lina, tá? Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro, né? As irmãs de Lázaro que moravam ali em Betânia e estavam ali recebendo Jesus. E Maria, naquela alegria, assim, ele ouvindo as lições dele, sentado aos pés dele, ouvindo as lições. E Marta ali toda atarefada, não é? Limpando, asseando a casa e preparando a comida, fazendo tudo ali para recebê-lo, e ela fica nervosa, irritada, né? Porque ela está fazendo tudo sozinha, Maria ali sentada só ouvindo
a conversa, às vezes eu fico irritada também, lembro bem, penso bem na Marta, às vezes que eu chego em casa, está todo mundo assistindo televisão e eu começo lá a cozinhar, mas aí eu penso na Marta, e Jesus fala, Marta, Marta, estás muito ansiosa, estás muito... Quando você fica assim muito, a cabeça muito louca, assim, para um pouquinho, não é? Maria escolheu a melhor parte, a boa parte não lhe vai ser retirada. Então, as escolhas que a gente vai fazendo na vida, né? Ele vai chamando a atenção para a gente também, presta atenção no que você está escolhendo. Aquilo que a gente conquista, não é? As conquistas da alma, em que a gente vai desenvolvendo essas potências da alma, a gente não vai perder nunca, né? Vai ficar conosco. Porque tudo é bom e necessário, né? Mas às vezes a gente não faz naquele momento a escolha certa, né? Às vezes você é uma excelente pessoa que trabalha bastante, é uma boa dona de casa, tem as suas tarefas sempre, né, ali na frente de tudo para você poder, é o que gere a sua vida e tudo, mas tem horas que a gente tem que ter esse outro olhar. Por isso que quando Jesus coloca Marta e Maria, eu acho fantástico por isso. Porque tem que ser um pouquinho Marta e tem que ser um pouquinho Maria. Não tem jeito, né? E é ter as mãos de Marta e o coração de Maria, né? Porque tem horas que você deixa mesmo, às vezes, de fazer alguma coisa que lhe renderia muito dinheiro, que seria muito bom materialmente, por uma coisa que você diz, não, eu vou ali fazer uma reunião com aquelas pessoas, são minhas amigas, são isso, aquilo, a conversa vai ser tão boa, de hoje que a gente não fala. É bom, sim. É bom fazer isso também, né? Mas tem pessoas com muito rigor nas suas escolhas, quando o material vai ser, né, às vezes, deixado um pouquinho de lado para poder olhar outra parte. Então, a gente tem que olhar. Por isso, quando Jesus escolhia as mulheres para poder dar essas mensagens, né? Eu disse assim, ele não escolhe homem, porque seria muito difícil. E é exatamente isso que eu ia falar. Interessante como Jesus percebe a mulher assim, no seu multitasking, né? No seu fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A mulher está lá, segura o bebê, mistura a comida que está no fogo e vai põe o cachorro para fora. Assim, é muito normal, eu acho, assim, da cabeça da mulher estar pensando um monte de coisas ao mesmo tempo. E como ele foi pontual ali naquele ensinamento de a gente falar assim, olha, você tem que parar, né? Perceber o que é que está te angustiando tanto e não deveria, e talvez você prestar mais atenção no que você tem que realmente focar. Eu acho que talvez isso seja assim um chamado para a gente, né? Para vocês que não são Eu da acho Bahia. os homens mais tranquilos assim nesse ponto. Eles focam numa coisa e vão fazer. Sempre a gente para ver, deixa eu dar uma olhadinha ali. Hein? Né, deitar um pouquinho na rede, apreciar. Mas lembra só que não é só as mulheres só, que Lázaro era tão amigo de Jesus, que Jesus ressuscita Lázaro, a pedido de Marta. Mas Marta não deve nem ter pedido, deve ter pedido. Mas essa passagem é muito linda, se a gente for ver. E eu acho que deve ser uma coisa que a gente deve tomar como filosofia de vida. Eu acho que a gente tem que ser Marta. Maria amava Jesus. Maria, vamos lembrar, Jesus é lavado os pés 2 vezes na Bíblia, a passagem. Uma foi a prostituta que lava, né? E a outra é Maria, irmã de Marta. Às vezes o pessoal confunde. Aqui até o Ronaldo uma vez me perguntou, né? Falei assim, olha, a Maria Madalena não é a que lava o pé. Também não é, ele não fala o nome, a gente não sabe quem é. É uma prostituta que lava o pé de Jesus e que seca com o cabelo. E a outra é Maria, que também não era prostituta, era irmã de Lázaro, né? Então, as pessoas confundem ali. Então, Maria tinha esse carinho, a família de Lázaro como um todo tinha um carinho por Jesus. Tá? Tinha uma proximidade, a tal ponto que Jesus foi visitar na casa deles, né? Ele passava por lá, tinha que pousar. E aí Marta estava naquela correria, que é justo.
A gente tem também que fazer o... Não pode receber ninguém em casa e falar assim, não, alguém vai cozinhar ali. Como é que alguém vai cozinhar? Você está na tua casa, você tem que receber, você tem que fazer. Então, veja que não tem parte ruim, tem a melhor parte. Né? Então, claro que Marta recebe Jesus e estava preocupada, o que Jesus vai comer, quem que todo mundo, como é que vai sentar, como é que vai não sei o que lá, e tá todo mundo... Agora, Maria queria aprender, queria aproveitar, podia não ser a última vez que ela visse Jesus. Então, ela estava ali, queria aproveitar ao máximo. Mas quando a Marta reclama, é que Jesus fala, ó, presta atenção. Eles duas escolheram uma parte. Me servir. Mas Maria escolheu a melhor parte. Entende? Que é me servir como? Aprendendo os meus ensinamentos. Aprendendo comigo. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Ele não falou isso, mas ele sabia. E outra vez comece a cozinhar mais cedo para poder... É que Jesus também vai avisar. Eu também quero a sua janta. Mas a gente tem que ser, acho que a lição disso é filosofia de vida, eu acho. A gente sempre escolher a melhor parte. A gente pode ler a genealogia de Jesus e aquelas 5 mulheres que a gente começou falando por elas e escolher a pior parte. De julgar, de condenar. Está vendo? Ó? Só tem isso, aquilo. E a gente pode escolher a melhor parte.